Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos estudar a lição 11, a apostasia do povo. Conosco aqui está o irmão Severino, irmão Valdomiro. Olá, queridos amigos, a nossa segunda lição, pelo menos com a minha participação, e tem sido um privilégio. Amém. Estamos aqui novamente, Deus seja louvado por isso. É um prazer estar com o irmão Alexandre, o irmão Severino, para mais uma lição, lição 11 agora. Amém. Então nós estamos aqui direto do Congresso Univer. É uma bênção. Se você quiser vir no próximo, nós vamos deixar a descrição aí no vídeo, tá bom? E de todos os canais dos irmãos, como a gente falou na lição anterior. Para começar a lição aqui, irmãos, se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com nosso Deus? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Obrigado pela Tua palavra e a liberdade religiosa de estudá-la, Deus. Amém. Abençoe, Deus, aqueles irmãos que estão assistindo, que o Espírito Santo possa usar eles e nós também para o teu da glória. Amém. Possamos chegar à unidade da fé através da Bíblia e do Espírito de profecia. Perdoa nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, o texto para nós dar início à lição aqui está em Neemias 13, verso 22. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Então vamos lá fazer uma introdução, irmãos, baseado nesses textos. Eu acho interessante aqui, neste verso, olha só, irmãos. Os levitas, também mandei aos levitas que se purificassem, a gente já viu na lição 10, e também viessem guardar as portas, para santificar o sábado, guardar as portas, me chama a atenção isso, sabe que tem as portas lá do muro, isso é literal na época lá, mas quais seriam as portas hoje? Guardar que portas? Aonde? De quem? Quando? Por quê? Qual é a simbologia de porta hoje? Poderia ser várias coisas, principalmente o que? A porta da alma, mas uma porta que abre a entrada a Satanás, né? Então você trabalha com isso, você se purifica, você é habilitado através dessa purificação ao que? Trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus para quê? Porque na verdade, se você for, por exemplo, observar o papel de Moisés, que eu acho maravilhoso, um personagem que eu gosto muito da Bíblia, ele servia de um muro ali entre Deus e o povo. Era um muro, porque Deus queria destruir aquele povo. Teve momentos que Deus quis destruir. Mas quem estava ali intercedendo, se interpondo, era Moisés. Ele era a porta, inclusive, porque ele ia para o monte, Deus falava com ele e trazia para o povo. Eu acho interessante isso, né? Essa relação de porta, muro, essa ponte. Então aquele texto da irmã White, para nós guardarmos as avenidas da alma, se aplica a essa lição também, né? Amém. Tem um texto aqui na lição de sábado à tarde, olha só que interessante. Lá no segundo parágrafo, no meio do parágrafo tem: os líderes escolhidos por Neemias contribuíram para o declínio do relacionamento dos israelitas com Deus. Perceberam a gravidade dessa frase aqui? Os líderes escolhidos por Neemias, contribuíram para o quê? Para o declínio do relacionamento do povo de Deus com Deus, dos israelitas com Deus. Isso é muito sério, muito grave. Será que hoje nós temos líderes contribuindo para o declínio do relacionamento do povo de Deus com Deus? Isso é muito sério. Ao invés do líder levar o povo de Deus a Deus, ele contribui para o declínio. Baixando as normas. Isso é terrível. Isso é terrível. Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. E nós, por exemplo, mesmo nós aqui, no momento que nós estamos aqui, estamos como um tipo de líder. Como professor da Escola Sabatina, é importante que a gente pense nisso. Eu estou contribuindo para quê? Para a elevação da norma ou para o rebaixamento da norma? Porque quando Jesus veio, ele elevou a norma. Ele não rebaixou. A gente não deve rebaixar a norma, a gente deve elevar em nível de Cristo. Vamos para domingo agora, irmão? Liderança do tempo corrompida. Nós vamos se basear agora em Neemias capítulo 13, verso 1 a 9.
Irmão Severino, vamos comentar essa liderança corrompida baseada nesse capítulo aí. O que aconteceu aí? Neemias teve 2 períodos de governo. Ele teve o seu primeiro governo, né, que ele mesmo vai falar aqui, capítulo 13, verso 6. Mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, né, fui ter com o rei, mas de alguns dias depois tornei a alcançar a licença do rei. E se você volta ao capítulo 5, verso 14, diz: também desde o dia em que me mandou que eu fosse ser governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 de Artaxerxes, 12 anos se passaram. Então, o primeiro governo de Neemias perdurou por 12 anos, ele voltou para a Pérsia e novamente obteve permissão para voltar para uma segunda parte. Então, na verdade, o livro de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 12, é o primeiro governo dele, e do capítulo 13, que só cobre aquele capítulo e transborda para além de eventos que não estão no capítulo, o segundo governo de Neemias. Bom, o que acontece é que nessa primeira parte, ele enfrentou muitas situações delicadas. Por exemplo, no capítulo 4, ele enfrentou oposições de inimigos. No capítulo 5, ele começou a lidar com problemas sociais. Os ricos estavam oprimindo os pobres. Se um homem tinha dinheiro, ele pegava e emprestava para um outro judeu que não tinha, e se o judeu não tivesse como ressarcir, não respeitavam mais a lei de restituição das posses, né? Eles não estavam restituindo as terras no ano jubileu, no 50º ano, e, enfim, outras ordenanças de Moisés que estavam sendo negligenciadas para benefício do povo. Ao invés de fazerem isso, pegavam até mesmo os filhos dessas pessoas e vendiam. Capítulo 6, mais oposição de inimigos, enfim. Então, Neemias lidou com todas essas dificuldades, por isso que Daniel disse, em capítulo 9, que os muros seriam erguidos com dificuldade, por causa de tudo isso. E ele, digamos assim, que organizou a casa. Voltou novamente para a Pérsia, recebeu o direito de voltar. Quando ele chegou, novamente o povo estava em apostasia e corrupção. E na verdade o verso 25 diz que Neemias ficou tão indignado, que ele fez uma coisa que eu não sei se seria aplicável a hoje. E eu, Neemias, fiquei tão indignado que contendi com eles. Amaldiçoei alguns, espanquei outros e arranquei os cabelos dos outros. De tão indignado que ele ficou. Por quê? Porque todo o trabalho de reforma que ele tinha feito, toda a liderança que ele constituiu para cumprir as importantes diretrizes que ele havia estabelecido, se corromperam. E aí ele teve que lidar com esses problemas quando ele iniciou o seu segundo governo. E qual foi o que foi que Neemias fez? Ele destituiu essas pessoas. E novamente começou um trabalho de reforma ali em Jerusalém, para novamente organizar as coisas. Ou seja, ele não jubilou ninguém. Olha, eu vou jubilar esses levitas aqui, porque eles estão com problema. Ele nem pagou passagem para eles irem também para outro país. Não assume o trabalho em outro lugar. Nem mudou de cargo. Nem mudou de cargo, não mudou de estado. Ele falou, não, vamos substituir aquilo que está errado. E foi isso que ele fez. Então a melhor maneira de você trabalhar com o erro não é dar uma aparência melhor a ele, é eliminá-lo. E foi isso que ele fez para poder novamente trabalhar com uma configuração melhor em Jerusalém nesses dias. É verdade. Então não pode maquiar, né? Não pode maquiar. Não maquiar ali, né? Então, e aí, se ele for lá, por exemplo, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 678, diz assim, ó: se os irmãos dirigentes não cumprem fielmente seu dever, os liderados também não atenderão aos seus. Os líderes da obra precisam ser exemplos do rebanho em todos os lugares. Se fizerem isso, terão grande recompensa. Se falharem ainda permanecerem em seus cargos, terão uma terrível conta a prestar. Então, se você falha e continua no teu cargo, você tem uma terrível conta a prestar, não para mim, não para nós, para Deus. Então, olha só, o nível da igreja não ultrapassa o nível do líder, isso que você fala. Então é importante que a gente tenha líder. Toda a Bíblia traz a história não nega a história bíblica. Os líderes consagrados elevavam a norma dos seus comandados, no caso, né?
Os comandantes elevavam o nome dos comandados. Quer dizer, qual é a nossa norma mais alta hoje? Cristo. Nós temos que buscar ser semelhantes a Cristo ou iguais a Cristo, porque nós podemos também nascer do Espírito Santo. Jesus prometeu para Nicodemos. Nós podemos nascer de novo e nascer do Espírito Santo. E a irmã Arte comentando esse texto, que se me parabeniza, não sei a página, mas eu vou colocar a página depois para os irmãos aí, fala que isso se aplica a pastores das associações, esse é o novo nascimento de Nicodemos. Isso se aplica aos pastores. Tem que ter um novo nascimento. Teólogo tem que ter um novo nascimento. Um novo nascimento. Quer dizer, nós temos que ter em mente o seguinte, eu sempre falo isso e pode ser polêmico novamente, né? E o é, na verdade. Mas não sou contra a teologia, quem faz teologia, mas eu sempre tenho em mente o seguinte, a teologia baseada na Bíblia, Espírito de Profecia, que é a palavra de Deus, é a teologia que eu acredito. A teologia pura, porque é Deus falando. Entendeu? A teologia de um pastor consagrado que escreveu um livro baseado na Bíblia e profecia é confiável, desde que não desvie para outro caminho entre opiniões dele ou de filósofos contemporâneos da teologia pós-moderna. E eu me remeto ao meu Salvador. Qual o exemplo que ele quis deixar para nós? Ele não fez teologia. Estou fazendo que fazer teologia? Não. Mas se for fazer teologia, seja pautado, baseado na Bíblia de profecia. E outra coisa, você pode falar assim, não, mas Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Profecia, 100% Deus, 100% homem, mas não usou seu poder como Deus aqui. João Batista também fez teologia. Mas João Batista, exatamente isso, tirou minha boca, irmão. João Batista não fez teologia. Eu estou falando que não faz teologia, não estou falando isso, eu volto a dizer, baseado na Bíblia, Espírito de Profecia, sem interpretação minha, mas inspirado por Deus através de muita oração, confiável. O que sai disso é doutrina do homem. Teologia é o estudo de Deus, é só estudar isso, né? Exatamente. Vamos lá agora, irmãos, segunda-feira. Os levitas nos campos. Neemias 13, lê para nós aí, vamos ver, Neemias 13, capítulo 13, verso 10 a 14. Neemias 13, 10 a 14. Neemias 13, 10. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse, por que desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite dos celeiros. E por tesoureiros pus sobre os celeiros as Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e Pedaías dentre os levitas, e com eles Anã, filho de Zacu, e filho de Matanias, porque foram achados fiéis. E se lhe encarregou a eles de distribuição para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e as suas observâncias. Então vamos comentar segunda-feira os levitas nos campos, baseado nesse capítulo. Bom, uma coisa que já se percebe é que eles não estavam muito nos campos nesse dia, né? Porque o texto diz que por causa dos magistrados, etc., eles foram embora. Então estava tendo um conflito de liderança aqui e os levitas acabaram sofrendo as piores consequências, né? Que eles tiveram que abandonar o posto. Nós sabemos, né, que um dos problemas aqui é que o povo estava desacreditado na má gestão dos recursos e pararam de fazer o quê? De mandar os seus recursos para o templo. E aí os levitas, que eram exclusivamente dedicados ao trabalho do templo, não tinham como se manter. E aí cada um começou a buscar o seu próprio sustento. Por isso que quando Neemias chegou lá, ele restituiu a devolução sistemática do dízimo, porque havia sido cessado, justamente pelas incoerências que muitos viram que estava acontecendo. Nesse período que nós já sabemos que estava começando o declínio terrível da corrupção do sacerdócio, porque Neemias, na verdade, deveria estar lá pertinho. Neemias, na verdade, a história de Neemias
acontece depois do livro de Malaquias. Então, no Antigo Testamento, o livro que mais nos leva próximo a Cristo é a experiência de Neemias, que começou o seu ministério e tudo mais em 408. Os muros serão reedificados, né? Sim. Então, foi em 408. E nós estamos depois de Malaquias aqui. Sim. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas? É claro que houve todo um reajuste ali, né? Mas aqui, por exemplo, nesse período da história aqui, o pastor Andrés comenta que foi quando começou a leiloar o cargo para sumo sacerdócio. No livro, O ritual do santuário. que tem o IAG publicou, né? Sim, que temos. Eu vou pôr na descrição aí também, se não se adquirir. Ele falou que, por exemplo, aqui quem pagava mais se tornava sumo sacerdote. Então as pessoas começaram a desacreditar e não mais estavam devolvendo seus recursos. Até que Neemias chegou e reparou as coisas, trouxe os levitas de volta e as coisas voltaram a se organizar. Por isso, vocês estão nessa história, que nós não devemos, irmão, confiar nem cargos. Ele tem um cargo de pastor, ele é ungido para sempre. Os homens aqui compraram o cargo. Misericórdia, são ungidos de Deus, irmãos. Então, muito cuidado, irmão. O ungido de Deus é que está vivendo Bíblia, Espírito e profecia, guiando o povo nesse caminho. Exatamente. E aí, quando você pega, por exemplo, quando Neemias reorganizou tudo ali, o corrupto Eliasibe, ele ficou no cargo de sumo sacerdote ainda, não perdeu o cargo dele, porque ele tinha a descendência de Arão. Então, olha que interessante. Ele era corrupto, ele não deveria estar no cargo, mas tinha a descendência de Arão, continuou no cargo. Isso é muito terrível. Quer dizer, corrupto Eliasibe. Então, você tem que pensar aqui, refletir, até a própria lição trazia isso. No último parágrafo de segundo, embora Neemias tivesse nomeado homens fiéis para a organização do templo, o corrupto Eliasibe, sumo sacerdote, não perdeu sua posição, pois ela havia sido transmitida mediante a descendência de Arão. Sua obra no templo pode ter sido prejudicada porque outras pessoas foram nomeadas para administrar algumas responsabilidades do sumo sacerdote. No entanto, ele ainda mantinha essa função. Isso é terrível, isso acontece hoje. A gente tem que pensar sobre isso. Será que isso acontece hoje? Né? No templo? Temos que pensar sobre isso, porque na verdade toda palavra que sai da boca de Deus deve ser transmitida por um sumo sacerdote, não a minha palavra. Eu não posso criar algo fora da Bíblia do Espírito de profecia, que é a palavra de Deus também. Se eu crio uma tradição ali, eu estou criando algo humano, está fora disso. Né? Então, por exemplo, é como até o irmão Silvino já citou, perpetuamente para Deus, né? Perpetuamente, ele é condicional. Interessante isso, porque Jesus fala assim, para ser amigo de Deus, de Jesus ele diz assim, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Tem uma condição. Então para Deus é sempre condicional. Naquele caso, Deus manteria um sumo sacerdote corrupto ali? Não, porque Deus não tem nada a ver com corrupção. É uma coisa de árvores. Né? Então é importante pensar sobre isso. Reflita sobre isso, irmão. Reflita sobre isso. Vamos agora, terça-feira agora, irmãos, dízimo e ofertas. Lê Malaquias 3:10 e o irmão Valdomiro, Mateus 23, verso 23. Eu vou ler 2 Coríntios 9, 6 a 8. Mateus 23, 23? Isso. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente, até que não haja lugar suficiente para a recolher. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 a 8. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E o Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que,
tendo sempre em tudo toda suficiente a mudez em toda obra, boa obra. Então, baseado nesses textos que a gente leu, outros textos na lição, número 18, verso 21 a 24, Mateus, 1 Coríntios 9, de 7 a 14, você tem a lição aí. Baseado nesses textos, vamos comentar sobre dízimos e ofertas. Vamos falar sobre esse tema aí. Ali falou a casa do tesouro, Malaquias 3:10. A casa do tesouro, a grande maioria vai dizer que a casa do tesouro é a igreja. Você não pode devolver para um obreiro de centro próprio, um instrutor bíblico, para literatura. Então vamos comentar isso aí. O que é essa casa do tesouro? Vamos falar algo polêmico de novo? Jesus tinha um ministério de sustento próprio? Tinha. Porque tinha alguém que levava a bolsa. Ele, o ministério de sustento próprio, não estava ligado ao tempo. Pelo contrário, ele é perseguido pelo tempo. E a igreja judaica ainda estava em folga. Não tinha sido acabado 70 semanas. Exatamente. Então, se o Salvador tem o ministério de sustento próprio, quer dizer, de onde que vinha esse sustento próprio? Contribuição de alguns irmãos que estavam que gostavam da obra dele, né? Exatamente. Então é importante esse versículo aqui de Mateus 23, versículo 23 de Mateus capítulo 23, que ele chama muito bem. Ele não chama os escribas e fariseus de legalistas. Eles diziam que guardavam a lei, mas eram hipócritas. E aí ele chama a atenção. O que você precisa aqui? O juízo, a misericórdia e a fé. Fazer as duas coisas, não então. Mas se você ficar, por exemplo, nessa questão do dízimo, até porque até tem um hino, vocês vão lembrar do hino, não vou falar o nome dos compositores, que eu não lembro de todos, lembro de um, mas não vou falar o nome. Mas é um hino que diz sobre ofertas, que diz assim que o dízimo é um sinal entre nós e Deus. É totalmente errado. Porque que Ezequiel diz que o sábado é um sinal entre nós e Deus. O povo Ezequiel diz, não é o dízimo. Você colocar o dízimo acima do sábado, quer dizer, o dízimo acima do dia do Senhor, que representa a nossa adoração ao Deus Criador. É muito sério isso. Então a gente poderia, assim, estando de fora da história, nós lendo a história, nós vamos ver, Jesus era o Messias. Mas quem estava lá na época de que tinha dúvida, e vendo Jesus fazendo isso com o tesoureiro, podia falar, esse Jesus e esses dois são dissidentes. Então, irmãos, por isso que a gente deve pensar, muito cuidado ao julgar as pessoas. Se eu tivesse, Alexandre, tivesse naquela época, eu poderia estar chamando Jesus de dissidente. Hoje a gente não chama porque está na Bíblia, a gente que é o Filho de Deus. Mas se eu vivesse naquela época, então muito cuidado. Então, meu Severino, vamos comentar isso aí, a casa do tesouro. Bom, tem um texto de White que eu não me recordo de memória, depois eu posso passar se você quiser, que diz assim que a casa do tesouro é onde está sendo pregada a verdade. Então é a obra de Deus. Onde está pregada a verdade. Evangelismo também me fugiu, mas vocês conhecem o texto, diz assim: o dízimo é para sustento daquele que prega a verdade, seja homem, seja mulher. O texto é claro e diz assim: o dízimo é para o sustento daqueles que pregam a verdade, seja ele homem, seja ele mulher. Então, eu acredito que existem assuntos que se tornaram uma tradição tão arraigada em nós, que muitas vezes temos medo até de considerá-lo. Mas eu digo para vocês, o assunto do dízimo e atuação sistemática e onde aplicar é um assunto amplo, muito debatido pelo Espírito de Profecia, da irmã White. E eu incentivo vocês a estudarem mais sobre o assunto, porque eu acredito que muitos de nós nos privamos de alguns privilégios por falta, talvez, de algum conhecimento, né? Mas, por exemplo, tem um texto que está traduzido também, está no Conceito sobre Mordomia, que diz assim, que Deus outorga o privilégio da mordomia a cada indivíduo, da mordomia do dízimo, de ele aplicar onde o Espírito Santo, não é onde a sua consciência diz não, onde o Espírito Santo o impulsionar. Então o dízimo eu posso aplicar na prática para a literatura. A irmã White fala no Profetas e Reis, né? Eu vejo o irmão que está trabalhando integral na obra de Deus, porque a Bíblia fala assim, que aquele que vive do Evangelho, coma do Evangelho. E ali não está dizendo pastores. Aí está dizendo a pessoa que trabalha fielmente, que está vivendo Bíblia e profecia, que dá estudos bíblicos integral, que é uma pessoa que serve a obra de Deus, então ela pode ser sustentada pelo dízimo. Aí tem, por exemplo, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 553, diz assim: é uma política
deficiente sustentar com o dízimo do Senhor aqueles que danificam a verdade. E aí tem Testemunho Seleto, volume 1, na página 89, diz assim: há um ai para aqueles que não são santificados e apresentam a verdade. E há um ai também para aqueles que sabem disso e consentem em apoiá-lo. Então, só para trazer isso aí para nós, que alguns vão dizer assim, mas Silverino, eu estou dando de coração, o que eles fazem daqui para frente é culpa deles. Então, aí tem um outro texto de Ellen White, que eu posso passar todos esses textos para você, se você quiser botar no rodapé do vídeo. Diz assim que, quando negligenciamos saber o uso do nosso dízimo, seremos coparticipantes do erro da má aplicação dele. Então eu acredito que Deus não deixou o negócio bem sustentado, porque de fato se ouve muito, mas eles fazem o que quer. Não funciona assim. Eu não dou um dinheiro para alguém que eu sei que vai usar drogas, né? Eu vou ter cuidado. Então, Deus também quer que busquemos saber o uso final, e até a campanha que o Daniel está fazendo sobre igreja transparente, né? Ter mais transparência nessa questão. Eu acho muito importante o que foi falado aqui, porque na verdade é assim, o dízimo é para a pregação do Evangelho. Mas para nós, adventistas do sétimo dia, qual é o Evangelho? Interessante. Qual é o Evangelho? Porque tem um livro do pastor Dennis Priebe, inclusive publicado pelo IAG, um livro maravilhoso, Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, pastor Dennis Priebe, de confronto evangélico e o Evangelho Adventista, que tem como coluna mestra o quê? O ritual do santuário. O santuário. Mas, claro, sábado, mas o que difere tudo é o santuário. Então é importante pensar que qual é o Evangelho que está sendo pregado dentro da igreja hoje. Será que esse Evangelho está trazendo reavamento e reforma, que é importante, importantíssimo hoje para nós, receber o Espírito Santo? Será que está trazendo as nossas doutrinas básicas, assim como o ritual, você está entendendo essa relação, não do santuário só na época, mas hoje, o que significa o santuário para nós, como que é a purificação do santuário, como que nós estamos vivendo o dia da expiação, como que os israelitas no dia da expiação eles viviam, o que eles faziam. Está sendo pregado isso na igreja? Porque a pregação não é verdade, né? Enquanto o irmão Silverino falou, não é só a pregação do Evangelho, mas a pregação do Evangelho verdadeiro, que é o poder de Deus. Que é o poder de Deus no Espírito de Profecia e na Bíblia do Espírito de Profecia. O Evangelho adventista, o sétimo dia, que libera. Então é importante pensar sobre isso, porque se você alimenta, se você está sustentando algo que não está sendo trabalhado de acordo com a verdade, com o que está na Bíblia e no Espírito de Profecia, isso é muito sério? Sim. Isso é muito sério. Então você tem que rever realmente o que através estudo. Estudar o que Deus fala, para depois tomar decisão. Irmãos, meu telefone está na descrição do vídeo. Se não quiser receber, eu tenho em PDF um livro, Dízimo e Oferta, Libertando a Consciência, pastor Colin Stanley. É um livro muito bom, baseado na Bíblia e no Espírito de Profecia. E eu mando para os irmãos em PDF, Nós estamos tá bom? prestes a publicá-lo novamente. Louvado seja Deus. Esse é o livro que, irmãos, se eles publicarem, irmãos, devem ter esse livro. Para você riscar. É bom, eu gosto em PDF quando não tem. Mas o livro físico eu amo mais ainda porque você tem que riscar, rodapé, você faz o círculo naquilo que você gostou. Então eu amo livro físico, louvado seja Deus. Vamos agora, quarta-feira, pisando os lagares do Devinho no sábado. Vê para nós aí, irmão, Silverino, Neemias 13, verso 15 e 16. Neemias 13. Neemias 13, 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda espécie de cargas, e traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam-me mantimentos. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá, em Jerusalém. E aqui houve um erro, então, da parte do povo, que estava fazendo coisas no sábado. E aí no verso 17 a 22, o que Neemias fez para impedir isso? Para que isso aí não avançasse nesse pecado, né? Sim. O que Neemias fez para impedir isso? Olha só o que ele fez, ele contendeu com quem? Os nobres, não era qualquer um não. Né? Ele contendeu, então 17, eu contendi com os nobres de Judá, e eles disse, que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado? E continuou, porventura não fizeram vossos pais assim, não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Quer dizer, e a gente sabe a significação do sábado.
não é um dia de Deus, né? Ele significa que nós adoramos um Deus Criador do universo. Se eu não respeito esse dia, eu estou negando o Deus Criador, estou negando a Deus, estou aceitando a marca da Deus, estou aceitando Satanás na minha vida. Quer dizer, aí, por que esse zelo exacerbado do inimista? Isso se reflete lá no Novo Testamento? Se reflete na descendência, né, dos israelitas. Porque quando eles perseguem Jesus por causa do sábado, eles exageram naquilo. E Jesus fala assim, mas se um animal teu cair lá, você não vai tirar de lá o animal? É lícito fazer o bem no sábado. Eles estavam excedendo. Mas esse zelo de Neemias, ele foi excedido, mas só que daí junto também com a questão da hipocrisia. E Neemias estava sendo zeloso, não hipócrita. Sim. E vamos ler só um pequeno texto aqui, ó. Está no Profetas e Reis, página 675. Na obra de reforma que deve ocorrer hoje, há necessidade de pessoas que, como Esdras e Neemias, não ocultem nem justifiquem o pecado, nem se esquivem de defender a honra de Deus. Aqueles sobre quem está a responsabilidade dessa obra não se sentirão em paz quando o erro for praticado, nem cobrirão o mal com o manto da falsa caridade. Uau. Então, irmãos, refletindo nesse texto, você leu que eram os homens nobres ali que estavam praticando iniquidade, e mesmo poderia pensar assim, como muitos pensam hoje, misericórdia, que se eu falar para esses homens, eles dão um dízimo grande, e aí eles vão parar de dizimar na igreja. Então não vamos falar do pecado deles, deixa eles com seus adultérios, profanando o sábado, deixa sossegar, não vamos mexer com eles, senão eles vão dar dízimo. E o dízimo deles é grande. Exatamente. Mas ele não levou isso em conta, repreendeu. Porque baseado nesse texto que eu li aqui, ó, Profetas e Reis, diz que Deus terá em conta se a gente justificar o pecado. E Deus precisa de homens como Neemias e Esdras. Não ocultem e não justifiquem o pecado. Não vou falar isso aqui agora porque esse daqui é importante, que na igreja então a gente não vai falar do pecado dele. Agora o irmãozinho ali que não tem essa influência, né? Vamos disciplinar, vamos usar como exemplo. Sim. Isso acontece, pode acontecer. É melhor que igreja, né, do que perder essa nação. Melhor que o morro do que perder, exatamente, perder essa nação. Então, não ocultem. E outra palavra, outro verbo, falou ocultar, esconder. Mas justificar também. Justificar. Ah, não, aqui é o seguinte, ele é como a questão de você, Saul se justificava dos pecados. Mas fez isso para sacrificar Deus. Exatamente. É para Deus, sim. Mas quando o profeta Natan falou com Davi, o que ele falou? Pequei contra o Senhor. Ponto. Não tem justificativa do pecado. Então, quando a gente fica justificando o pecado, nós não somos justificados. Exatamente. Nós não aceitamos a Cristo verdadeiramente. Nós temos que confessar, somente eu pequei, porque nós vamos à justificativa. Ah, irmão, eu fiz isso porque os irmãos me deixaram nervosos. Tem uma história aí que no YouTube tá, que tem um irmão que é agredido na igreja por outras pessoas, e você vê muitas pessoas justificando. Também tirou de sério um ancião, um pastor, por isso que ele apanhou mesmo. Irmão, isso não é justificativa. Se eu saio da linha e agrido uma pessoa, o pecado é meu somente. Minha reação, minha responsabilidade. E é onde fica Mateus capítulo 5, versículo 44. Que é uma parte do sermão da montanha que me faz estremecer. Que diz assim: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Não é inimigo, nem inimigo. Inimigo é diferente. Bendizei os que vos maldizem, e fazei bem aos que vos odeiam, e orai os que vos maltratam e vos perseguem. A condição que o irmão Severino falou que Deus é condicional está aqui. O que vai acontecer? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Se eu fizer isso, eu serei considerado filho, não criatura. Todos somos criaturas, mas para ser filho eu tenho que fazer isso daqui. Então, é importante isso daqui também. Não justifica, por exemplo, porque aqui não justifica, por exemplo, o meu pecado. Porque se aquele me bate, aquele que me persegue, aquele que fala mal de mim, eu tenho que fazer tudo isso, segundo Jesus. Sim. E quando Jesus fala, é um mandamento também. Alexandre, eu queria ainda só falar uma coisa que eu acho importante, e vendiam, né, 13:16 de Neemias, e vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém, ou seja, Judá era a principal cidade, né, de toda a região de Jerusalém. O que é triste aqui? É que existia um líder
O líder era Neemias. Quando este líder saiu, os judeus, que sempre foram tão zelosos com o sábado, em pouco tempo começaram a comprar no sábado. Então, o que eu quero salientar aqui de relevante para a gente? É que a nossa segurança e a nossa fidelidade não deve ser baseada em liderança de ninguém. Porque se nós assim fizermos, o dia que o nosso sustentáculo sair, e se ele não for Cristo, certamente vamos ruir. É muito claro nas Escrituras que um judeu é zeloso com o sábado. Sim. Eles poderiam fazer qualquer coisa, igual faziam. Eu não vou entrar no auditório porque amanhã é sábado, eu quero guardar o sábado, diziam os fariseus. Eles eram zelosos, não carregavam nenhum lenço. Sim. Se eles estavam chegando a comprar, é porque eles estavam muito corrompidos. E por que isso aconteceu? Porque eles estavam acostumados a ser literalmente guiados. E quando aquele guia saiu, ficaram, e agora? Estavam comprando já. Trazendo para os nossos dias hoje, irmãos, infelizmente, a maioria de nós, adventistas do sétimo dia, estamos no mesmo estado. Mas o pastor falou. Teve até um irmão que falou assim para nós que ele tinha um grupo de oração nas casas, de orar só. O pastor falou para mim parar. E eu parei, irmão, eu tenho que obedecer o ungido do Senhor. Irmão, misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu parar de orar porque o pastor pediu? Eu parar de estudar o Espírito de Profecia porque o pastor disse que é para parar? Não. É a obra, Deus falou, examinar a Escritura, orar sem cessar. Então Deus deu essa ordem, eu vou seguir Deus. Maldito homem que confia no homem. Isso. Porque na verdade, se você confia em Deus, no braço de Deus, você jamais será decepcionado, desviado. Agora, se você colocar a tua esperança num homem, seja quem for, nós aqui, pastores, qualquer pessoa, sempre ser berianos. Sim. Berianos. Eu vou ver sempre está na Bíblia, Espírito de Profecia. Sempre, irmãos. Estudar a Bíblia com oração. Oração e estudo da Bíblia Sagrada. Senão, se possível, enganaria até os próprios. Se possível. Mateus 24. Que Deus nos ajude mesmo. Não sigam cegamente nenhum líder. Nunca. Nem nós aqui, irmão. Não confie em nós. Ninguém. Está citando texto, vai vendo lá nos seus livros. Espírito de Profecia, vai conferir. Exatamente. Amém? Amém. Eu gostaria, irmãos, de fazer mais uma citação aqui da quarta-feira, que diz assim, ó, lá do Espírito de Profecia. O que tornou mais difícil sua obra, né, de Neemias, não foram as hostilidades abertas dos pagãos, olha só, mas a oposição secreta de supostos amigos que, ao colocarem sua influência a serviço do mal, aumentaram 10 vezes o fardo dos seus serviços de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque diz, nós temos uma citação importante, os inimigos serão da própria casa. Então hoje, quem coloca empecilho na obra da verdade presente mesmo, né? A gente tem que refletir sobre isso. Quem está colocando empecilho na obra, para a obra avançar? Sim, pedra de tropeço. Expulsado da sinagoga. Expulsão da sinagoga. Sim. Então devemos ter muito cuidado, irmãos, para a gente não ser pedra de tropeço. Ser um mau testemunho na sociedade, aquelas pessoas sinceras que estão no mundo não vêm hoje por causa da minha vida. Misericórdia. Então vamos lá na quinta-feira. Seus pais não fizeram assim. Nós não vamos ler, tem algumas histórias aqui, como Mateus 12, de 1 a 8, Jesus debulhando espiga com os discípulos. Marcos, capítulo 3, verso 1 a 6, é a cura do homem da mão atrofiada. E o paralítico esperando agitar a água, que está em João 5, versos 5 a 16, que foi tudo isso aqui feito no sábado. Seus pais não fizeram assim? É uma pergunta. Vamos comentar isso aí, irmãos, sobre esse capítulo aí da lição. Só falando rapidamente sobre essa questão de espiga no sábado, etc e tal, eu quero ainda fazer uma série completa sobre esse assunto, né? Princípio e preceito, que seria princípio e regra, que é basicamente o que esses textos lançam luz, né? Colheu espiga no sábado, quebrou o princípio ou quebrou a regra? Davi comeu o pão da preposição, quebrou o princípio ou a regra? Ser vegetariano é princípio ou regra? Então eu acredito que para entender esses versículos, se a pessoa não tiver muito claro na sua mente o que é uma regra e o que é um princípio, vai ter dificuldade de entendimento. Tendo em mente que a regra
é para sustentar o princípio. Ou seja, a regra é a aplicação do princípio. Mas a regra só existe por causa do princípio. Então o princípio é o maior. Por que acreditamos que as mulheres precisam cobrir as pernas até a altura que é mencionada no Espírito de Profecia? Isto não é o princípio. Isto é a regra que sustenta o princípio da modéstia. Sustenta o princípio da modéstia. A alimentação, princípio ou regra? É uma regra que sustenta o princípio da saúde. Da adoração. Da adoração, porque Moisés estabeleceu uma dieta cárnea, e era um profeta. Ellen White estabeleceu uma dieta sem carne, e era um profeta. Princípios são eternos. Regras, elas são aplicáveis mediante as circunstâncias, local e tempo. O tempo para hoje, a carne já não provê a melhor saúde. Então, mesmo a alimentação é para sustentar o princípio da saúde. Amém. Enfim, era isso que eu queria salientar desse primeiro tópico. Muito importante isso que o irmão falou, porque nós corremos o sério risco de nos tornar o quê? Legalistas. O que é o legalista? Ele quer seguir a lei do jeito que ela está ali, a letra da lei mesmo, sem Cristo. Então você não pode, porque Cristo nos leva à lei. A lei nos serviu de aio. Para levar a quem? A Cristo. A Cristo. Isso que é E é o maravilhoso. amor, né? Se me amares, guardareis meus mandamentos. Princípio. Então é a questão envolve a justificação pela fé, porque na verdade é o seguinte, a gente tem que crer no mérito de Deus, em Jesus ressurreto, nesse mérito. E a irmã White fala que nós deveríamos viver em constante contrição, né, perante Deus, e abandono do mundo e obediência a Deus. Isso é também justificação pela fé. Porque nós estamos no dia da expiação, né? Dia da expiação. Porque na verdade isso é importante para nós, a gente entender que se eu vejo sempre os mandamentos como o povo de Israel via os mandamentos na época, os hipócritas falam que guardavam, não guardavam, porque sozinho eu não consigo guardar mandamento nenhum. Tem um sermão, dá para deixar a descrição depois, também eu posso passar o link, do pastor Paulo Cordeiro, lá de Portugal. Que ele diz assim, no sermão dele, eu não lembro o nome do sermão, mas ele expõe os 10 mandamentos para a igreja. Será que estamos guardando os 10 mandamentos realmente? É maravilhoso. Faz uma provocação lá e serve para todos nós. Porque muitas vezes, por exemplo, o jovem rico estava guardando os mandamentos? Não, caiu no primeiro. Então é importante a gente pensar sobre isso. Mas voltando aqui, seus pais fizeram assim, né? Uma pergunta que foi feita. Na lição, por exemplo, depois da pergunta 6, tem lá, em seu equivocado zelo para evitar a profanação do sábado, no último parágrafo da lição quinta, os líderes religiosos eram tão fanáticos que acusaram Jesus, o Senhor do sábado, de transgredi-los. E Jesus não estava transgredindo. Jesus estava ensinando como guardar. Então, olha só. Não estava na lei que não poderia curar no sábado, não estava na lei que você passava... você não podia colher espigas para levar e guardar, mas para comer você poderia. Então ele nem falou que eles estavam errados, né? Sim. Falou, seus discípulos colhem espigas. Ele não falou, eles estão certos ou errados. Só falou assim, mas Davi não comeu pão? Sim. Só indicou outra coisa. Né? Que era só o sacerdote comer. Tem uma pergunta em rodapé que é provocante também. Diz assim, ó, quinta-feira, lá no rodapé. De que modo podemos individualmente e como igreja evitar os erros dos tempos bíblicos em relação ao sábado e outras coisas que acreditamos serem importantes para a fé? E olha a segunda pergunta. O que fazer para neutralizar o fanatismo e o liberalismo? Por um lado, eu posso ser fanático, por outro lado, eu posso ser liberal. E qual é a definição de fanatismo de acordo com o Espírito de Profecia? Porque fanatismo hoje é descrito assim, o irmão faz a reforma de saúde, vai morar no campo, faz o homeschooling com seus filhos, aceita as verdades presentes, a justificação pela fé verdadeira mesmo, como está explicado na Bíblia Espírito de Profecia, aceita que ele pode ter vitória sobre o pecado, aceita que ele pode ter a perfeição que é Jesus, aceita a natureza pós-lapsariana de Cristo, aceita que ele tem que vindicar o caráter de Cristo nessa terra, ele é taxado de fanático. Só que a mão fala assim, ó. Como que é a definição? Se Daniel estivesse entre nós hoje, seria chamado de extremista e fanático. Extremista e fanático, porque quase que ele leva
a morte de todos eles por causa da alimentação. Sim. Sempre quando a morte vai citar fanatismo, ela sempre vai falar sobre extravagância emocional, pentecostalismo. Ela nunca aplica o fanatismo como você falou de viver, mas o pentecostalismo. Um exemplo de fanatismo hoje, irmão, vou trazer para nós hoje. Se cantam música, vamos bater palma, vamos dançar. Isso é fanatismo. A morte chama de fanatismo. Sim. Isso é fanatismo. E o liberalismo a gente sabe, né? Qual que é, né? Pode fazer tudo no sábado, não tem problema, relaxado mesmo, trabalha no pôr do sol, não tem problema. O importante é ir para a igreja aplicar seu cartão ali na igreja. Isso aí é liberalismo e tá fora também. E eu vou falar que eu gosto muito das pregações do pastor Denis Priest e dos escritos dele também. Ele falou, esses dias eu assisti um sermão dele que ele falou assim que estava cansado de ouvir a palavra liberal e fanático. Ele falou, eu prefiro hoje usar eu sou adventista do sétimo dia. Autêntico. Eu sou adventista do sétimo dia. Liberal? Sou adventista do sétimo dia, de acordo com a Bíblia e a Espírito Santo. Não adventista do sétimo dia, aquele que não entendeu as verdades ainda. É importante pensar qual é o real adventista do sétimo dia. Como Paulo falou assim, tem alguns que não são verdadeiramente israelitas. Agora a pergunta é, não fizeram assim seus pais? Agora se nós olhamos dos dias de Neemias para trás, nós vamos sempre ver que Israel teve uma história marcada por apostasias, em momentos de estarem sem liderança, ou em momentos críticos que eles passaram, né? Por exemplo, assim que logo que saíram do Egito, lá no capítulo 16, no capítulo 17 de Êxodo, já teve uma primeira murmuração. Avançando um pouco mais, né, Números 11, já teve murmuração novamente. Números 13, apostasia ali contra os espias. E Números 25, apostasia com os midianitas. E essa apostasia com os midianitas, verso 25, verso 2 diz, no capítulo 25, verso 2. E elas, as mulheres, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se a Israel a Baal Peor. O que é comer sacrifício dos deuses? Quando você vê Salmo 106, vai dizer o que seria. Salmo 106. Salmo 106, versículo 28, diz assim: também se ajuntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Então, na verdade, eles estavam dedicando culto aos mortos. Em outras palavras, eles estavam aceitando a doutrina da imortalidade da alma. Eles estavam crendo numa alma. E de onde isso veio? Deuteronômio 23. Não foi Balaão que incitou as mulheres ali? E Balaão era de onde? Portanto, não saíram nem com pão nem com água a caminho, quando saíram do Egito, e porquanto alugaram contra ele Balaão, de Beor, da Mesopotâmia. Então, Balaão introduziu doutrinas da Mesopotâmia, que é a região de Babilônia, no meio de Israel. Imortalidade da alma. Então, quando nós olhamos para a história de Israel, eles sempre tiveram dificuldades em manter-se num ponto de equilíbrio. E será que a história também não se repete hoje? A história se repete hoje. Se repete hoje. É uma coisa muito triste, na verdade, porque a pergunta, se os pais não fizeram assim, é para nós refletirmos hoje. Nós refletirmos, nós dizemos para nós, será que nós estamos fazendo isso hoje, como indivíduos e como povo também, seguindo um caminho contrário às ordenanças de Deus? Isso é algo que sempre a Bíblia precisa me fazer refletir sobre a minha vida, a minha adoração a Deus, a minha dedicação a Deus. Amém. Vou fechar com o texto aqui de sexta-feira, irmãos. Sendo-lhe apresentadas as leis e ameaças de Deus e os terríveis juízos que visitaram Israel no passado por causa desse mesmo pecado, sua consciência foi despertada e teve início uma obra de reforma que desviou a ira ameaçadora de Deus e recebeu sua aprovação e bênção. Houve alguns no sagrado ofício que pleitearam por suas esposas pagãs, declarando que não poderiam separar-se delas, mas nenhuma distinção foi feita, nenhuma consideração foi mostrada por classe ou categoria entre os sacerdotes ou chefes. Quem quer que recuse cortar sua relação com idólatras
era imediatamente separado do serviço do Senhor. O neto do sumo sacerdote, havendo se casado com uma filha do famigerado Sambalate, não foi apenas removido do ofício, mas prontamente banido de Israel. Lembra-te deles, Deus meu. Neemias orou, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal levítica. Profetas e Reis 633, 634. E aqui tem uma pergunta para nós comentar sobre esse texto. Com base nessa citação de Ellen White, por que Neemias não fez exceção no caso que amavam sua esposa e não desejavam se separar delas? Será que ele não foi muito duro e inflexível? Como a igreja pode exercer disciplina com amor e ao mesmo tempo ser coerente com os padrões da verdade? Como é que nós devemos fazer, aplicar esse texto? Isso aí é simplesmente uma clara demonstração de que o mal se corta pela raiz, né? Esdras, no livro de Esdras, no capítulo 10, acontece a mesma coisa. Israel havia se misturado com pagãs e Esdras falou, olha, separar. É claro que hoje o conselho é outro, né? Que se sou casado com uma pessoa não cristã, né? Mas o princípio a ser extraído daí é que quando há pecado é eliminar a situação. Muito tempo atrás, quem é os irmãos adventistas antigos sabe que se uma pessoa namorasse, uma adventista namorasse uma pessoa fora da igreja, ela era disciplinada. Só por namorar. Então, irmãos, nossos padrões estão sendo baixados. Como você é disciplinado se você estuda muito. Sim. Exatamente. Então é importante a gente pensar assim. Novamente a gente entra na questão de baixar a norma, né? Porque na verdade aqui, como que você... Hoje em dia, vamos ser bem claros diretos aqui. Esse comentário é muito sério. Quem realmente está sendo disciplinado hoje e removido, que o termo é removido, né? Não é mais excluído. Pensem nisso. Vocês da igreja que estão ouvindo, vão assistir agora. Quem realmente está sendo disciplinado e excluído da igreja hoje? É aquele que... É aquela moça que vai com a mini saia para a igreja? Ou quem vai com a saiona no pé. Ou é a mulher, ou é a irmã que está procurando seguir os princípios de modéstia? É o irmão que está buscando seguir os princípios de saúde, que fez a reforma da alimentação e tal? Ou é o irmão que ele não aceita nada disso e isso interfere na compreensão da verdade? É o irmão que ainda vai ao cinema? Ou é o irmão que está estudando a Bíblia Sagrada ao invés de ir ao cinema e estudar profecia para ter uma relação melhor com Deus e está levando isso para a igreja? Pensem nisso. Porque, na verdade, a gente tem que cuidar muito com a inversão de valores hoje dentro da igreja, né? Isso é muito sério. Nós estamos baixando a norma para agradar aos gregos e troianos. Isso é muito sério, irmãos. Não baixar a norma. E se o líder baixa a norma na sua igreja, não o siga. Siga a Bíblia e o Espírito Profecia. Que o Espírito Santo vai te abençoar. Amém. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe, que nós possamos viver a adoração verdadeira, viver como o Senhor diz, para que logo o Senhor possa voltar para a honra e glória ao nosso Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os irmãos, clica no sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Se você puder, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Ó Deus eterno, que nos céus habitas, obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos aqui de poder recapitular mais uma lição da Escola Sabatina. Amém. Senhor Deus, que tudo que foi falado aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Deus. Que todos possamos aqui, Senhor, através do poder do Espírito Santo, buscarmos sempre a norma mais elevada de acordo com os seus padrões, não de homens. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a cada dia. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Pedimos que o Senhor abençoe imensamente quem assistirá essa recapitulação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Amém.